Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre os totalitarismos no século XX e liberdade e determinismo. O totalitarismo é uma forma de governo no qual o mesmo é comandado rigidamente por uma única pessoa. O fenômeno político que seria muito característico de diversos regimes no século XX nasceu durante a Primeira Guerra Mundial. O conflito forçou o direcionamento da produção dos países europeus para sustentar os recursos necessários no conflito. Os governos, então, passaram por cima das divisões burocráticas e democráticas dos estados para responder às demandas de guerra, gerando, assim, poderes excessivos para os governantes. Em resumo, o poder executivo, segundo a divisão clássica dos três poderes, ficou exaltado em relação aos demais. Fruto desse momento histórico, relações desse tipo se espalharam pelo continente europeu, e governantes passaram a não ter limites para a autoridade, controlando aspectos da vida pública e privada das pessoas, tendo um controle praticamente total da vida das pessoas, né? Por isso totalitarismo. E nesse controle total é exercido por um líder, né, carismático, muitas das vezes, que consegue cooptar a mente e os corações das pessoas. Para ampliar essa influência, o fator ideológico foi propagado para orientar governos e o povo, né? É dessa associação entre autoritarismo e ideologia que se construiu o totalitarismo do século XX. De forma geral, os países que passaram por regimes totalitários ou com tendências totalitárias foram comandados por partidos únicos, né, tiveram a exaltação da imagem de um governante, no caso o Führer, né, do Hitler, o Duce na Itália, com Mussolini e também Stalin, né, todos eles com essa imagem do governante muito exaltada. Sofreram uma burocratização do aparelho estatal, um estado pantagruélico, né, muito burocrático, tudo tinha que passar pelo controle do Estado. Sofreram também com a repressão política e ideológica e seguiram ideais patrióticos e ufanistas exacerbados. Conviveram com a grandiosa propaganda estatal e a censura e, nessa metade inicial do século XX, testemunharam a militarização e o expansionismo, né? Aí também tem uma característica do imperialismo. Entretanto, como já dito anteriormente, além do fator autoritário, há também o fator ideológico, a ideologia, né? Em alguns casos, uma ideologia conservadora no aspecto e estatista em outro. Então isso junta elementos tanto da direita quanto da esquerda, né? Que é fundamental para distinguir regimes totalitaristas de esquerda e de direita. O primeiro caso é muito influenciado pelos resultados da Revolução Russa de 1919. Logo, o totalitarismo de esquerda aboliu a propriedade privada, coletivizou os meios de produção e suprimiu a religião, o que não foi feito de modo imediato pelo totalitarismo nazista, nem pelo as outras experiências com características totalitárias como Mussolini na Itália, né? Então, o primeiro caso é muito influenciado pelos resultados da Revolução Russa, como eu já disse, né? Todas as características implementadas em regimes socialistas. Por outro lado, o totalitarismo de direita é fruto de uma ideologia conservadora que deu forte apoio à burguesia, se fundamentou em valores tradicionais, apoiou a religião e estabeleceu tutela sobre organizações sindicais. Essas características foram implementadas em regimes totalitários capitalistas, no caso a Alemanha, e, lembrando, o fascismo italiano também tinha características totalitárias. Entre os casos de totalitarismo de direita, dois deles se destacaram na história da humanidade do século XX. Ainda como consequência da Primeira Guerra Mundial, o primeiro deles se firmou na Itália sob a imagem do governante Benito Mussolini. Seu regime autoritário e profundamente ideológico deu origem ao que se conhece como fascismo, que vem de fatio, quer dizer feixe, né? Então um pedaço de madeira solo é muito fácil de quebrar, né? Um pauzinho. Mas um monte de pauzinho junto fica mais difícil. Então essa é a ideologia, fazer um feixe para que juntos, para mostrar que juntos somos muito mais fortes, muito mais poderosos, que juntos podemos muito mais. E o fascismo queria tornar a Itália grande novamente, como na época do Império Romano, assim como também o nazismo tinha características similares. Ele queria uma reabilitação do Terceiro Reich, né? E assim fazer com que a Alemanha pudesse voltar aos tempos áureos do Sacro Império Romano-Germânico, né? E, por sinal, né, suas ideias foram assimiladas e adaptadas pelo homem que se tornaria o líder da Alemanha na década de 30. O Hitler se inspira muito no Mussolini, né, Adolf Hitler.
Com traços semelhantes, mas assumindo algumas características específicas, o totalitarismo germânico recebeu o nome de nazismo. Por outro lado, o totalitarismo de esquerda ficou especialmente caracterizado pelo regime socialista estabelecido por Stalin na União Soviética, né, que ele intensificou as medidas de Lenin e fez com que o Estado ganhasse proporções pantagruélicas, né, de um controle quase praticamente total e absoluto sobre a vida das pessoas. Assumindo as características descritas acima, típicas do autoritarismo de esquerda, seu governo seguia a ideologia socialista e fazia uso do mesmo rigor. O caso soviético recebeu o nome de stalinismo, por causa de seu líder no governo. Vamos falar um pouquinho sobre liberdade e determinismo, né? A liberdade e o determinismo são dois conceitos que se opõem mutuamente. A noção de liberdade simboliza autonomia, você poder fazer suas próprias regras, suas próprias leis, independência, não depender de ninguém para ser quem você é e fazer as suas ações, as suas escolhas. Responsabilidade, ser capaz de responder pelos seus atos, pelas suas ações, pelas consequências das suas ações, e mostrando assim que agimos em consciência. A nossa consciência controla as nossas escolhas. No entanto, é inevitável a rápida percepção de que não somos absolutamente livres. Isso acontece porque deparamos-nos com condicionantes que influenciam as nossas ações. Essa teoria filosófica, determinismo, defende que o homem não é totalmente livre de agir, pois há limites à sua liberdade. A verdade é que não podemos fazer aquilo que nos dá na real gana, né? Dessa forma, os limites ou condicionantes podem ser de diversas ordens: físicas, estamos sujeitos às leis da natureza; biológicas, as nossas características genéticas influenciam nossa forma de agir, nosso comportamento; psicológica, o medo, a consciência, o inconsciente, né, ele determina muito da nossa ação; culturais, somos seres que vivemos em uma sociedade, por isso temos regras sociais e somos influenciados por essa cultura; e finalmente religiosas, regras que divergem de religião para religião, que também acabam influenciando no nosso comportamento, determinando o nosso modo de agir. O certo é que, embora existam estas condicionantes, o homem é livre de optar. Isso para quem defende a existência da liberdade, né? Para quem não, o homem é determinado, seja por caracteres biológicos, genéticos ou o próprio livre-arbítrio não existe para algumas religiões protestantes. O homem não teria escolha, Deus teria feito tudo de uma maneira pré-determinada. Isso está na ideologia, no pensamento religioso do Ítalo Calvino, né? Ítalo Calvino não, né? Do João Calvino. Ítalo Calvino é um escritor recente, confundi. Então, Calvino defendia essa doutrina da predestinação, que acabou gerando também a teologia da prosperidade, a crença de que Deus abençoaria aqueles que prosperam financeiramente, aquele é um sinal da escolha de Deus, que Deus tinha predestinado eles para a salvação. O certo é que, embora existe um livre-arbítrio que, dentro de determinados limites, permite ao homem ter capacidade de decidir e de escolher que caminho deve seguir. Basta escolher qual é o mais correto, isso em tese, porque, como eu disse, não há um consenso entre liberdade e determinismo dentro dos filósofos, dentro da filosofia, se nós somos ou não livres. Isso é uma questão filosófica um tanto quanto complexa e que vários fatores aí podem acabar influenciando e determinando as nossas escolhas e fazendo com que a gente não seja de fato livre ou que tenha pelo menos uma liberdade limitada, bem delimitada. Então esse é um pouquinho dos totalitarismos do século XX. E um pouquinho de liberdade, determinismo, a liberdade que é suprimida no totalitarismo, né? E o determinismo ali se dá por conta do Estado, ele que determina todas as ações. Se você fugir daquele controle que ele quer estabelecer para sua vida, você está ferrado, né? A morte é certa, você vai para um campo de concentração, né, para um gulag da vida e já era para você. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, bibs, e até a próxima.